que a doce e preciosa presença de Cristo Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, venha encher o seu coração e transbordar na sua vida. Que o Senhor guarde a sua entrada, guarde a sua saída, guarde a sua mente em Cristo, que Ele envie os anjos dele para te guardar, lembrando que a palavra do Senhor fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Então esse anjo os livra de todo mal. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus é aquele que guarda quem tem temor a Ele, aquele que o obedece, aquele que de fato o considera como Pai, como seu Senhor, como seu Deus, como seu tudo. Então pode ter certeza que Deus vai te guardar, Deus vai te livrar, Deus vai te honrar, Deus vai te guardar de toda obra maligna, espiritual ou física. Deus tem poder de restaurar, de fortalecer, de dar saúde, de abrir portas, mas Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E eu quero compartilhar com você uma passagem que está na carta de Paulo aos irmãos de Filipos, aos filipenses. E aqui nessa carta, no capítulo 3, Paulo demonstra sua total, sua plena confiança somente em Cristo. Humanamente, ele tinha motivos para se orgulhar, mas ele não se orgulhava dos seus títulos, do seu currículo como homem físico. Mas ele, de fato, ele se orgulhava de Cristo. Ele confiava em Cristo, porque ele conhecia a Cristo e ele sabia da sua limitação. Então, que toda a sua fé, que toda a sua, de fato, entrega, toda a sua força, o seu alicerce, seja Cristo e não você mesmo, nunca a força do seu braço. Lembrando que se você faz alguma coisa de bom, se você é alguém de renome, alguém conhecido, se você é uma pessoa influente, capaz de fazer tantas coisas, é porque vem do alto, vem de Deus. Vamos então para essa carta, versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma esperança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança nenhuma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter essa confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na sua carne, na sua capacidade física, humana, como ser humano, eu mais ainda. E ele começa a discorrer acerca do seu currículo. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, como estrume de animal. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por
Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já temos alcançado. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com um padrão que lhes apresentamos. Com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora eu repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. E o seu Deus é o seu estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Nada melhor do que focar, do que fixar os olhos naquele que é perfeito, naquele que é santo, no único que morreu e ressuscitou, se entregou, deu a sua vida e tornou a tomá-la. Aquele que está à direita do Pai, intercedendo por todo aquele que nele crê, aquele que venceu a morte, aquele que tem um nome acima de todo nome, nome que cura, expulsa demônios, liberta, transforma, restaura, renova, salva e muda a história. Por mais que você se esforce, por mais que você entre por tantas portas grandes que este mundo pode oferecer, a maior porta e única pela qual você deve de fato se interessar em passar é Cristo. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor, o aprisco, de fato, que oferece proteção, provisão, segurança, cura, renovo. Que você prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Cristo Jesus. Cristo em nós é a esperança da glória. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Agradar a todos e não agradar a Deus. Ter o seu nome focado em holofotes neste mundo, o nome na calçada da fama. Se não tiver o seu nome no livro da vida, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, a sua presença. Ainda que você passe por lutas, por aflições, por dificuldades, como mesmo Paulo disse aos irmãos de Corinto, se orgulhe nas suas fraquezas, para mostrar que o poder que excede todo entendimento, o poder que transmite glória, honra, vem do alto, vem dele, porque a nossa carne é fraca, é limitada, é mortal, tem prazo de validade. Mas quando confiamos naquele que é imortal, naquele que é forte, naquele que é eterno, ele cuida de você aqui e ainda prepara a eternidade para você ao lado dele. Renovado, transformado, curado, liberto. Foca no alto, foca em Cristo, caminhe nele, prossiga para o alvo, deixa para trás tudo que já passou, não volta. Mas foque, de fato, no prêmio da soberana vocação, a coroa da vida, para aqueles que perseverarem até o fim. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te renove, que Deus te fortaleça e que você aprenda a juntar tesouros no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não destrói, o ladrão não arromba, nem rouba, e ninguém destrói. Amém?